Se você é engenheiro de segurança, técnico de segurança, um profissional aí da área de segurança do trabalho, eu sei que você tem um monte de coisa para fazer. Como deixar o meu dia mais produtivo? Que técnica? O que que eu posso fazer? Vem comigo que eu vou falar 10 coisas simples, fácil, que mudaram o meu jogo aqui e eu tenho certeza que pode mudar o seu jogo aí também. Vem comigo, vamos aprofundar isso nesse vídeo. Bom que você está aqui, eu sou Roberto Medeiros e falar sobre produtividade é algo que eu gosto, é algo que eu me dediquei muito para aprender, sabe por quê? Porque cada dia que passa é mais coisa, mais sobrecarga nos nossos ombros aí e a gente precisa desenvolver técnicas para quê? Para melhorar a nossa produtividade. Hoje eu sinto que eu tenho muito mais coisa para fazer do que no passado, mas eu consigo desenrolar mais coisas do que no passado, mesmo tendo menos tempo. Como que eu consegui isso? Aplicando técnicas para ser mais produtivo. Eu quero compartilhar aqui coisas que eu aprendi, coisas que fizeram muito sentido para mim. São coisas simples, mas sabe o lance de mudar a mentalidade? É isso que a gente precisa mudar a mentalidade, a forma de pensar. Para quê? Para ter mais resultados. Eu quero que você tenha mais resultado, eu também quero ter mais resultado, por isso que eu não paro de estudar esse assunto de produtividade e eu quero te entregar coisas aqui que fizeram total sentido para mim. Então fica comigo até o final aqui, se você quer aproveitar, já mete o seu like aqui, se inscreve aí no canal e vão para cima falar sobre esses 10 itens que me ajudaram e vão ajudar você também. Começou seu dia, você precisa saber quais são as 3 tarefas mais importantes do seu dia. Você pode anotar no seu bloquinho, você pode anotar aí onde você achar que tem que anotar, né? Seu caderno, seu computador, mas assim, ó, começa o dia entendendo quais são as 3 atividades mais importantes. Eu não posso terminar o meu dia sem fazer essas 3 coisas. Sabe por quê? Porque toda vez que eu não faço o que é importante, isso vira urgente. Então eu preciso entender dentro do meu dia o que que são as 3 coisas mais importantes que você tem que fazer. É entregar um relatório, é lançar um controle, é fazer um documento, é o quê? Eu não sei o que que é, né? Mas você precisa saber quais são as 3 coisas mais importantes que você tem no seu dia para você realizar. Deixa isso anotado, revisa ela, chegou de meio-dia, porque o que acontece? Às vezes você chega no trabalho, é tantas outras demandas que às vezes você não faz aquelas 3 ou uma daquelas 3 mais importantes. Então tenha isso para quê? Até para aquela sensação, putz, fez os meus 3, maravilha, entendeu? Aí você já dá até uma aliviada, assim, né? Então tenha isso em mente, para quê? Para você deixar o seu dia mais produtivo. Hoje, essas 3 coisas não pode acabar o dia sem eu fazer elas 3. Então, foco nisso, para quê? Pra você não protelar isso, senão esse importante pode virar urgente. Eu sei que você estabeleceu coisas que você quer fazer regularmente. Vamos usar um exemplo aqui, fazer exercício. Eu também tenho estabeleci isso dentro da minha rotina. Ler um livro, outra coisa que eu estabeleci dentro da minha rotina. Não quebre a corrente. Se você estabeleceu algo que você quer fazer, não deixe de fazer. Todo dia eu decidi que eu vou orar. Todo dia eu decidi que eu vou ler uma matéria de segurança do trabalho. Todo dia eu decidi que eu vou ler uma parte de um livro para ser um líder melhor, para eu ser mais produtivo, nosso tema aqui do vídeo, tá? Não quebre a corrente. Mesmo que seja um pouquinho, mas faça aquele pouquinho. Mesmo que você leia 2 minutos, mas leia 2 minutos. Mesmo que você faça 5 minutos de exercício, faz os 5 minutos de exercício. Não quebra a corrente, sabe? Se você estabeleceu que você vai fazer algo todos os dias, num determinado horário, faça isso. Ah, eu vou gravar um story todo dia de manhã para mandar um oi para os meus clientes aqui dentro do Instagram, para dar uma dica de segurança. Faça isso todos os dias. Não deixa, não quebra essa corrente, entendeu? Isso é prejudicial para sua produtividade, para sua autoestima. Então você definiu que você vai fazer alguma coisa, que você definiu, que você entende que isso é importante, faça. Terceiro item para você ter um dia mais produtivo é tenha uma agenda. Qual é a sua agenda? Eu gosto de usar o Google Agenda. Estabeleça a sua agenda, que dia,
Que dia que você está programando? Que dia que você está programando para entregar um documento? Que dia que você vai fazer visita de campo? Que dia que você vai pagar conta? Que dia que você... Sabe, tem uma agenda, se organiza. Quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Então organiza, para quê? Para você poder dar uma produtividade maior para o seu dia, porque se você não tem agenda, você acaba se perdendo no meio do caminho. Então estabeleça. Ah, mas é difícil, Medeiros, tudo é difícil. Mas entenda que se você não começar, você nunca vai ter uma agenda pré-estabelecida. Eu não sei se você, às vezes é igual eu, a gente está almoçando, a gente está comendo, a gente está conversando e de repente, pá, veio uma ideia, tá? Então, para o nosso dia ser mais produtivo, para a gente ser mais produtivo, às vezes quando vem aquela ideia, eu não posso me concentrar nela naquele momento. Por quê? Porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, o que você precisa fazer? Você precisa registrar essa ideia. E o que você pode fazer, que é o que eu faço? Eu crio um grupo com outra pessoa, e aí eu coloco lá ideias. E aí depois eu excluo aquela outra pessoa do grupo, né? Normalmente eu faço isso com a minha esposa, ela quer morrer comigo, né? E aí depois eu excluo ela do grupo e eu deixo lá ideias. Para quê? Para que eu coloque as ideias que eu vou tendo no dia, eu vou colocando naquele grupo. Então, por exemplo, hoje eu tenho até mais de um grupo de ideias, né? Por exemplo, ideias relacionadas aqui a vídeos que eu vou fazer aqui. Eu tenho um grupo só de ideias, vídeos. Aí vem uma ideia sobre um tema que eu quero falar, eu já entro naquele grupo, que às vezes no meio do dia vem uma ideia, entendeu? Eu entro naquele grupo e coloco lá. No dia do mês que eu defino, que eu venho aqui e sento para gravar os vídeos aqui, que eu normalmente eu faço isso, tá? Um dia do mês eu escolho, eu sento aqui, faço meus vídeos, eu entro nesse grupo das ideias e vejo, putz, eu tive uma ideia de falar sobre as técnicas de produtividade, por exemplo, que eu falo aqui com vocês, tá? Então aí eu vou lá e escrevo nesse grupo, tá? Então, na verdade, eu escrevi no grupo Ver Livro. Eu li um livro há muito tempo atrás, exatamente em 2022, que falava sobre produtividade, e eu peguei as ideias desse livro, né? Adaptei, porque daí é lógico, né? O legal do livro é você adaptar para nossa realidade, ó. Foi o que eu fiz, e aí eu tô aqui agora gravando, mas eu fui lá e acessei o grupo das ideias, entende? Então, e isso é relacionado a outro assunto. Às vezes você tem uma ideia aí na parte do marketing, né? Então, o grupo de ideias do marketing, né? Eu estou escrevendo outro livro agora, então eu tenho um livro lá, ideias, livro, né? Aí, às vezes, vem alguma coisa de ideia do livro, eu vou lá e jogo lá dentro, e aí no dia do mês que eu reservo para olhar o meu livro e para entrar aqui no meu Wordzinho e escrever mais um pouquinho, eu venho aqui e escrevo aquelas ideias que estavam lá, sabe? Então, são sugestões aí para você. Eu tenho ideias, um grupo de ideias de frases, sabe? Frases impactantes, frases que fazem sentido para mim. Então, eu vou deixando. Eu tô lendo um livro, agora eu tô lendo um livro sobre liderança. Tem uma frase impactante lá, eu copio aquela frase lá no grupo de ideias. E no tempo oportuno ou eu mando num grupo aqui nosso, dos líderes, ou eu posto e uso aquela frase. Então, assim, é uma sugestão para quê? Para você ser mais produtivo no seu dia, para você não parar tudo que você está fazendo para fazer aquilo ali, mas para você deixar registrada aquela ideia, em um outro momento você volta e revisa. Às vezes eu escrevo, às vezes eu mando áudio, eu tô aqui falando, eu tive a ideia, eu mando um áudio lá no grupo, que tá só eu, inclusive, né? Então são sugestões aí para você. Medeiros, o que é uma procrastinação produtiva? Nunca ouvi falar isso, então eu vou te explicar. Procrastinação não é um negócio bom, porque é deixar para depois, é você ficar enrolando, tá? Só que o que é uma procrastinação produtiva? Às vezes você tem várias coisas para fazer, mas normalmente tem alguma coisa que você está procrastinando, que você não está com a energia. Por exemplo, quando eu vou fazer uma parte de criação de texto, criação de um parecer técnico, criação de um laudo, que eu tenho que ser mais detalhista, às vezes isso exige um pouco mais de energia. Então o que eu faço? Eu faço uma procrastinação produtiva. Existe uma outra coisa que é mais simples. Responder um e-mail é mais simples do que criar um laudo. Então o que eu faço? Eu preciso responder o e-mail. Então eu respondo o e-mail, que é uma coisa que eu preciso fazer, e eu procrastino alguma coisa que tem um nível de complexidade maior. Então eu faço uma coisa que eu preciso fazer de menor nível intelectual, de menor exigência intelectual, e faço outra coisa que é mais simples. Às vezes você está em casa, você precisa lavar a louça,
mas você precisa também fazer uma ligação ou ir no mercado. Não, então eu vou lavar a louça, eu vou arrumar a casa, que tem um nível intelectual menor, mas eu preciso fazer. E aí eu procrastino uma outra coisa que exigiria intelectualmente uma maior carga minha, tá? Então isso é uma procrastinação produtiva. Eu faço outra coisa que eu preciso fazer, que tem uma menor carga de estresse e de exigência intelectual, e depois eu vou fazer aquela outra. Mas não vai protelar muito tempo isso, hein? Se você ficar protelando demais coisas importantes, elas viram urgência e aí o bicho pega. Então é uma procrastinação produtiva. Eu faço coisas de menor exigência para depois fazer as coisas que realmente precisa ser feita. Eu tomo um café, eu acho outra coisa para fazer no meio do caminho aí, para ter energia para fazer aquela outra importante. Se você tem esse problema do perfeccionismo, e eu também tive, talvez até tenha um pouquinho ainda, sabe? A gente precisa vencer isso aí, porque quem quer fazer tudo perfeito, primeiro, perfeito nem existe. Então, o perfeccionismo não é bom, porque a perfeição não existe, nunca vai existir. Isso vai ser perfeito quando você morrer, e eu morrer, aí a gente vai virar perfeito daí, né? Acaba todos os pecados daí, né? Mas até lá, a gente precisa entender que o perfeccionismo ele é um atraso na nossa vida e ele pode trazer muita coisa ruim. Então é o seguinte, ele pode atrapalhar a nossa produtividade. Então é o seguinte, use 2 ou 3 referências. Vou procurar uma referência. Você procura 10 referências, cada um fala uma coisa, sua cabeça pira, entende? Então usa 2, 3 referências, não exagera demais nisso, senão você não sai do lugar. Quando a gente tem muito tempo para fazer alguma coisa, a gente enrola mais. Então assim, ó, mas eu tenho 10 dias para fazer esse laudo. Cara, fala que você tem 3 dias, sabe? Mas eu tenho 3 horas para fazer isso aqui. Então faça em 1 hora. Diminua o tempo. Essa urgência faz com que a gente seja mais produtiva. Sempre que eu tenho 1 mês, tenho 2 meses para fazer essas mensurações aqui. Então, coloca na sua cabeça que em vez de 2 meses, você só tem 20 dias. Isso ajuda você a aumentar a sua produtividade, essa urgência. Sempre que eu tenho um prazo mais estendido, eu relaxo. E aí, quando eu relaxo, eu vou deixando isso para a última hora. E aí, quando vem, estoura o tempo. Então, isso é uma técnica para eu ser mais produtivo. E aqui dentro do perfeccionismo, ainda lembro para você da técnica de Pomodoro, que é o quê? 25 minutos de hiperfoco. 25 minutos fica focado naquilo ali, não faz mais nada, né? E depois você pega 5, 10 minutos e vai fazer outra coisa. Mas desenvolva dentro das suas atividades o hiperfoco, concentração total em uma única atividade, sem deixar outras coisas te atrapalhar. Então isso vai te ajudar também a dar uma performance melhor. Coloque o seu celular no silencioso. Sim, o celular é uma coisa muito boa que ajuda a gente a produzir, mas ele pode ser também um vilão da produtividade. Então, coloque o celular no silencioso. Eu deixo até no meu celular, no WhatsApp lá, se for urgente, ligue, né? Então, eu coloco ali no silencioso. Se tiver uma ligação, eu vou retornar, tá? Às vezes eu desligo a Wi-Fi, pode ser outra opção sua também. Foca, 25 minutos, concentração total, faz o que você precisa fazer, faz o laudo, faz o relatório, responde os e-mails, depois você vem e coloca o celular normal, vê se alguém te ligou, vê se teve alguma mensagem, entendeu? Então, isso vai te ajudar a ser mais produtivo. E eu tô falando isso porque se você deixa o celular ligado, aí vem notificação de não sei o quê, notificação do Instagram, notificação do Face, notificação do WhatsApp. Então, você não pode deixar isso te distrair. Então, coloca no silencioso. Eu sugiro, que é o que eu faço, eu desativo todas as notificações do celular e foca aqui no que você tem que fazer. Descubra o que aumenta a sua energia. Eu não sei, para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. O que aumenta a sua energia? Você precisa descobrir qual que é essas energias, onde você consegue captar essa energia, o que faz você aumentar a sua energia. Porque às vezes a improdutividade no dia é porque a energia minha está baixa. Então, o que faz sentido para mim? Eu vou falar algumas coisas que faz sentido para mim, que pode ser para você. Ligar para um amigo. Tem alguns amigos que eu sei que se eu ligar para eles, eu vou ficar melhor, sabe? Quem que é esses amigos seus aí? Eu tenho uns caras aqui que eu sei que se eu ligar para eles, rapaz, minha energia melhora, eu fico bem, eu fico mais energizado, sabe? Então, procura isso.
Outra coisa que para mim faz sentido, treinar. Treinar é um negócio que aumenta a minha energia. Então eu treino regularmente, por quê? Porque eu sei que isso é bom para a saúde e que isso me dá mais força, me dá mais energia, me dá mais produtividade também. Outra coisa que me ajuda durante o dia, eu tenho uns canal aqui no YouTube de vídeo motivacional. Sim, para mim é uma coisa que me ajuda, sabe? Assistir uma palavra, assistir uma pregação. Para mim isso faz sentido, entende? Aí eu não sei se isso faz sentido para você, mas você precisa descobrir o que te dá mais energia para você recarregar isso. Quando eu tenho mais energia, eu tenho, consequentemente, mais produtividade. Eu já tive esse problema. Ficava preocupado demais com o que os outros pensavam. Na real, as pessoas não estão nem aí para você. Na real, as pessoas sempre vão falar de você e vão falar de mim. Só que assim, ó, para um pouco de ficar ligando para tudo que os outros pensam. Para com isso. Isso acaba com a sua produtividade, isso acaba com o seu dia, às vezes com a sua energia. Então, assim, eu adotei na minha vida que existem algumas pessoas, algumas pouquíssimas pessoas que eu me importo com o que elas pensam, mas também eu não fico tão bitolado com isso, porque é o seguinte, pessoal, a gente tem que se preocupar com a nossa vida, cuidar da nossa família e focar nisso. Se você ficar parando para cada cachorro que late na rua, quando você está caminhando, você não chega em lugar nenhum. Então foca no que você tem que fazer, dá o seu melhor, esteja conectado aí com o seu Deus, com quem você acredita, e para de ficar pensando o que os outros pensam, que os outros sempre vão pensar alguma coisa de você, só que eles nunca vão viver sua vida, nunca vão resolver seus problemas. Quem tem que resolver seus problemas é você, quem tem que resolver os meus problemas sou eu. Então, se liberta disso para você conseguir seguir em frente. Eu estou chegando aqui quase no final. Se você não deixou seu like, deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Se você quer saber mais sobre a minha mentoria Premium, onde eu ajudo profissionais e empresários de segurança do trabalho a alavancar os seus resultados, a ter mais resultado, a se destacar no mercado, entre em contato aqui com a minha equipe, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a ir para um outro nível. E eu fecho aqui com foco. Foco, sim, você precisa ter foco. Onde é que você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Foco. Se você estabeleceu que você quer chegar em tal lugar, que você quer fazer tal coisa, então foco nisso. Eu estabeleci um dos meus focos para esse ano aqui, 2025, é fazer 52 vídeos aqui para o YouTube. Não está sendo fácil, tá? Estou tendo que organizar minha agenda aqui violentamente, porque as demandas da consultoria têm aumentado demais da conta, mas eu vou fazer isso e eu estabeleci isso como meta, como objetivo. Então, eu estou focado nisso, estou achando formas de agilizar até aqui o meu processo aqui. Então, qual é o seu foco? Você tem que saber quais são os seus objetivos. Você tem que saber onde você quer chegar. Eu tenho lido muito livro sobre liderança ultimamente, eu quero melhorar minha liderança, então esse é um outro dos focos que eu tenho esse ano, tá? Livros, inclusive, é algo que eu sempre recomendo para as pessoas que leiam, porque isso abre a nossa mente para coisas que às vezes a gente não está vendo. Inclusive, eu deixei uma lista aqui embaixo aqui de livros que eu recomendo para você. Então, assim, qual é o seu foco? Eu quero continuar evoluindo, sendo uma pessoa melhor e ajudando outras pessoas. Por isso que eu estou, inclusive, fazendo esse movimento aqui dentro da internet, gravando esses vídeos, um vídeo por semana. Qual é o seu foco? Onde é que você quer chegar? Você quer vender mais? Se você quer vender mais, você tem que focar em estudar vendas e ir para o campo de batalha. Não, eu quero melhorar a minha equipe aqui, a minha gestão da equipe. Então você tem que focar nisso. Eu quero melhorar meus processos, eu quero aprender mais sobre coisas técnicas. Então, eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que dedicar mais tempo para estudar sobre isso. Enfim, qual é o seu foco? O que você está fazendo para chegar lá? Pensa nisso. E não deixa nada te distrair. Por isso que os outros itens aqui vão te ajudar com certeza a ser mais produtivo. Então pensa nisso, foco e vão para cima, que tem muita coisa boa para a gente fazer, tem muita coisa para a gente crescer ainda, e eu tô aqui para te ajudar, para fortalecer o nosso setor de segurança e fortalecer os profissionais que querem melhorar e querem ir para outro nível. Então vamos junto, logo logo tem mais vídeo para você. E escreve aqui nos comentários o que você faz para ser mais produtivo. Eu vou gostar de ler, vamos interagir aqui e logo logo tem mais vídeo para você aqui. Abraço, até, tchau, tchau.